Boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos ao canal do Carecão. Aqui é onde o Free to Play nunca fica na mão. Vamos lá, rapaziada. Eu prometi pra vocês falar dos araias divinos agora, né? Dos araias chiques divinos, da galera divina, a galera que é meta, né? E todo mundo tem dificuldade de entender um araia divino. Gente, basicamente é a mesma coisa, não tem bobeira, não tem o que modificar, tá? A cada araia chique tem seu jeito de buildar de acordo com as skills dos cavaleiros, mas Carecão, os cavaleiros são divinos, eles podem ser divinos, podem ser do submundo, podem ser do que você quiser. Mas a skill, o C9 e a armadura combam com os araias. Vamos lá? Vou falar de um araia aqui. Um araia muito discutido, né? E, na minha opinião, bem tranquilo de entender, tá? Este cara aqui. Na minha opinião, ele é o meu favorito do jogo, tá? Até porque a armadura dele é bonita pra caramba. A confecção desse cavaleiro ficou show de bola. Ele, na minha opinião, ele é o mais bonito, tá? Dos divinos. E o mais explosivo, né? É um DPS tanque, ele é explosivo pra caramba. Então, galera, vamos lá. Ele ulta, tá? Para falar do Wiki de Fênix Divina, a gente tem que ler as skills dele. Técnica secreta. Cada 3 ataques a todos os inimigos causando 360% de dano de ataque. A cada ataque aplicará uma chama da Fênix. O que a chama da Fênix faz? Queima o alvo, 150% de cosmo a cada segundo. E faz com que ele perca o HP atual em 1,5%. Quando o cosmo do alvo for 0... Chama da Fênix desaparecerá automaticamente. Chama da Fênix pode existir para sempre e pode ser sobreposto até 10 camadas. Ou seja, ele pode queimar 1.500 pontos de cosmo do inimigo. Tá? Gravem isso. Segundo ponto. Um golpe fantasma da Fênix para atacar os 3 inimigos diretamente à frente, causando dano de ataque de 240% e fazendo os inimigos cair em ilusão sem fim. Fica stunado, né? Vou ser bem simples com vocês. Ilusão sem fim, não sei o que. Não, fica stunado. Fica lá olhando para o mundo de Fantástico Mundo de Bob, né? E não pode obter cosmo. Não pode obter um cosmo. E o tempo de resfriamento de todas as habilidades de ciclo é suspenso. Entenderam como é que funciona essa habilidade? Nesse estado, ao receber o efeito de cura das habilidades do companheiro de equipe, ele será cancelado imediatamente. Por quê? Por causa do golpe fantasma de Fênix. Lembra que eu falei para vocês que a carta Coração como Água tem que estar no seu healer? Tem que estar no Hypnos, tem que estar no Mui, tem que estar no Shun Divino. Justamente para isso não acontecer, porque são suportes que curam, tá? E se ele der esse golpe fantasma e não tiver uma proteção em araia chique, o suporte não vai curar e não vai curar a si mesmo. Se for um boneco que cura em área, ele não vai curar ninguém e a função dele foi pro beleléu, tá? Aí aqui, ao aumentar, né, os níveis, ele aumenta aqui, estende a duração para 5 segundos. Quando o alvo for afetado pela ilusão sem fim, tem a chance de ser atingido criticamente por 50%. Por aí vai, tá? Aí a gente tem a skill mais roubada dele, que é a Aura da Fênix, né? Que no início da partida ninguém toma dano durante 5 segundos. Dano, imunidade, a debuff, tudo que você pode imaginar. E aqui a gente tem o renascimento dele, né? Que quando ele revive, ele já dá dano. E ele coloca a chama da Fênix, e ele revive, não morre. É um problema muito sério esse boneco ele revive o tempo todo, entendeu?
e tu bate nele, aí você mata ele, ele revive e volta mais forte. Tem uma hora que quando ele revive, ele já mata teu time inteiro. Ele já mata teu time inteiro. E 1 segundo, 2 segundos depois ele já ulta e já leva o resto que sobrou, entendeu? Se tiver sobrado alguém. Então ele é muito roubado, tá? Ele é bem roubado. Aí tem a parte aqui, ó. Level 3. No estado de renascimento da Fênix, a velocidade de recuperação de HP é reduzida em 30%, tá? Então, basicamente, essa história de recuperação de HP dele vamos dizer assim, essa é verdade mesmo. Essa história da recuperação de HP dele, pra mim, não tem muito fundamento, porque ele é um boneco que revive e ele precisa morrer para dar dano. Então, ele tendo HP ou não, ele vai fazer a função dele. Se ele tiver 100% de HP lá, ele vai bater do mesmo jeito. Se ele tiver 80%, ele vai bater e assim vai. Entendeu? Ele morreu e reviveu, ele aumenta 50% do dano que ele dá. Então ele fica imortal e cada vez mais forte. Beleza? Isso é bom a gente entender. Vamos para a armadura. Vou no A30 primeiro, porque o A30 dele é que é interessante. Quando ele reviver, ele absorve todas as chamas da Fênix do inimigo. E cada camada da chama da Fênix absorvida restaurará 500 pontos adicionais de Cosmo para Ikki. Ou seja, ele funciona como se fosse uma máscara da morte. Ele suga a barra do inimigo para encher a própria barra. Por isso que muitas das vezes, quando ele revive, ele já ulta logo em seguida. Porque ele pode... Quem tiver com a chama da Fênix, o que ele faz? E não se esqueça que a chama da Fênix é acumulativa, então... Se ele tiver já com quase 20, 25 segundos de partida e ele já tiver ultado umas 3 vezes, o que acontece? Ele já vai estar com um stack total de camada da Fênix lá de lá. Então, quando ele reviver, ele já enche a barra e ulta logo em seguida. Tá? Esse é um ponto que é bom a gente entender bem. E a constelação dele, C3 dele é básico, né? Deixa ele imune a congelamento e queimadura, até porque ele dá queimadura, então ele fica imune, né? E agora vem o golpe de misericórdia, vamos dizer assim, né? Todos os efeitos de queimadura recebidos pelo inimigo são transformados em chamas da Fênix. Ou seja, se você tiver qualquer tipo de boneco... Gente, tem um torcedor do Flamengo aqui gritando Flamengo, Flamengo, Flamengo. É legal, eu também sou flamenguista, mas os caras perdem a noção, né? Mas vamos lá. Recebidos pelo inimigo em chama da Fênix. Ou seja, a 30 dele que eu acabei de comentar e o C9 dele fala de chama da Fênix, assim como a ult dele coloca as chamas da Fênix. Então o que acontece, galera? O boneco fica com a barra travada. Quanto mais stacks de queimadura o inimigo tiver, toda vez que ele reviver, ele vai travar a barra do inimigo. O que é travamento de barra? Travamento de barra de ult é não deixar o inimigo ultar, tá? Explicando em miúdos para vocês. Agora, basicamente, estudando, né, as skills, o A30 e o C9 dele, a gente pode formular um Arashi, né? Tá até montadinho aqui, ó. Pera aí. Ai, meu Deus. Desculpem, galera, problemas técnicos. Vamos lá. Baseado no C9 que a gente acabou de falar, no A30 e nas skills que a gente leu e entendeu como funciona o boneco, a gente vai montar o Arashi dele. Como seria o Arashi dele? O Arashi dele seria extremamente veloz, certo? Muito veloz, porque quanto mais rápido ele ulta, mais camadas de chama da Fênix ele coloca e mais travamento de barra ele faz no time inimigo. Ele tem que ter a carta Leão Destruidor. Por quê? Porque a Leão Destruidor é a carta que vai deixar ele dando golpe fantasma, ciclando essa skill com mais rapidez, e ele vai ficar stunando o time inimigo constantemente, tá? A carta de queimadura que eu falei pra vocês, tô na humildade, free to play, tá gente? Free to play, padrãozinho aí, ó, roxinha, linda, 40, funciona super bem, tá? Depois a gente vai melhorar isso aí.
Além de dar dano e precisão, ela aumenta ali, ó, o dano em 25% a cada 2 segundos, tá? E ela põe queimadura no inimigo, lembra? Que todo efeito de queimadura ele transforma em Chama da Fênix. Então a carta comba com o C9 dele. Esta carta aqui é que a gente tem que conversar. Ela dá dano crítico, ela dá tenacidade. É uma carta meio sem noção. Porque, pô, se é uma carta para assassino e ele precisa morrer, por que eu vou colocar uma carta que dá tenacidade para ele? Tomara que ele tome crítico logo, morra para ele reviver mais forte. Não, não é bem assim. Por quê? Eu vou ler a carta para vocês. Quando sofrer qualquer dano, aumentará o dano de ataque em 2,5%, que dura até o fim do combate. Este efeito pode ser ativado 1 a cada 2 segundos e acumula-se até 4 camadas. Isso maximizado, senhores. Tá aqui. Isso maximizado, ela vai para 3,5% até o fim do combate e acumula 4 camadas do mesmo jeito. Só que ela aumenta a tenacidade e joga o dano crítico para quase 120%, tá? Só tem um pequeno problema, senhores. Essa carta aqui funciona enquanto o boneco estiver vivo. Meu Deus. Então o Ará está errado? Não, o Ará não está errado. Porque, querendo ou não, você tem um buff de dano crítico, que é um buff muito bom, tá? Só que em vários testes que eu fiz, quando você vai fazer um counter de um PVP, aonde você tem um Seiya numa backline e você quer counterá-lo com um Ikki, por algum motivo, você ativa a carta Rajada de Adversidade. Por quê? Porque o Seiya vai trocar ataque básico no duelo com o Ikki. O Ikki não vai morrer de primeira e vai buffar essa porcentagem de dano a mais aqui pela passiva dele da carta, pela habilidade, tá? O que acontece? Ele enche a barra, ulta. Quando ele ulta, senhores, ele dá um dano absurdo, tá? Porque além de todo esse conjunto de dano que vocês estão vendo aqui, ainda tem o buff desta carta aqui, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Ele na frontline, ele é muito utilizado, sim. Porém, ele recebe dano de 3 bonecos, tá? Tirando o dano de bonecos que batem diretamente a quem está na frente dele, tá? Então, se tiver 3 bonecos para bater em um só na frontline, o Ikki Divino vai morrer, tá? Essa carta aqui, carecão, vai funcionar? Não funciona. Porque essa carta aqui não diz que o boneco tem que morrer. Essa carta aqui diz que o boneco tem que estar vivo, tá? Ela não tem especificação, tá? E ela funciona muito bem quando você trabalha com o Ikki na backline como DPS, tá? Ele como DPS full, quando ele ulta, essa carta ativa e ele leva o time inteiro em área com uma ult, beleza? Já testei isso várias e várias vezes, fiz vídeo, coloquei no grupo onde eu jogava, todos concordaram comigo, e vários counters, tendo bonecos mais rápidos que o nosso, suportes e ressonância maior. Quando ele ultava, ele levava praticamente 3, 4 bonecos de uma vez só. Ou então deixava quase todos sem PV, tá? E a última carta é essa aqui, tá? Porque normalmente, quando você tem um time para cauterar o time de lá, né, você ganha taxa crítica, você ganha bônus de dano. E normalmente o time de lá, o que ele faz? Ele coloca um monte de buff no inimigo, no buff do time. O quê? Velocidade, dano crítico, cura, tal. Isso tudo é considerado como buff. Então, essa carta aqui ela funciona em contra-ataque em relação a qualquer tipo de buff que o time de lá tiver. Beleza? Podem ter variações? Pode. Eu posso trabalhar com uma carta de dano ao lugar da velocidade? Posso. Eu posso trabalhar com carta de defesa no área do Ikki? Se você quiser explorar essa carta aqui, sim.
Só que aí todo o funcionamento do boneco fica por água abaixo, então eu não recomendaria, tá? Você colocaria uma carta de defesa para poder essa aqui funcionar e ele tancar mais na frente. Quando ele ultar, ele ultaria utilizando o buff dessa carta. Porém, não é recomendado, tá? O melhor Arachique que tem para ele nesse momento é esse aqui, tá? E essa carta roxinha aqui, gente, me perdoe, mas eu só consegui upar ela. Depois eu tava upando os outros bonecos, né? E eu pretendo colocar uma douradinha, para deixar pelo menos ele full dourado, né? Eu já tô conseguindo acertar, tá fazendo as coisas devagarzinho. Lembra que eu sou free to play igual a vocês, tá? Então é uma coisa de cada vez. E esse foi o Araia do Ikki Divino, tá? Algum comentário, eu espero comentários, eu espero críticas, eu espero perguntas, tá? Se puder dar uma ajuda no canal aí, uma inscrição, um like, eu agradeço muito a vocês, tá? E muito obrigado e boa noite.